Beleza. Aqui é para quem entende de bola ou acha que entende. Está no ar o Navei Comemora, o seu podcast semanal que traz o melhor do mundo do futebol. Eu sou o João. Eu sou o Rafael, tudo bem? E aqui vai ter muita análise, resenha e a mais pura emoção. Semifinais da Champions movimentada. PSG sai na frente fora de casa e Barcelona e Inter empatam na Espanha. Quem vai assumir a seleção? Após a CBF desistir de Ancelotti, novos velhos nomes voltam à pauta. Copa do Brasil, terceira fase começa com jogos muito disputados. Vamos que vamos. E não se esqueça, esse podcast é um oferecimento da BFF Sports, seu melhor amigo dos esportes. Vamos juntos, porque o Navei Comemora é só alegria. Vambora, Rafa. Boa noite, meu amigo. Como você está? Quarta-feira agitada de jogos. Terça-feira agitada de jogos. Como foi sua semana, Rafa? Tudo bem com você, mano? Fala, João, tudo bem? Pô, semana corrida, mas ansioso para esse feriado também. Tivemos ótimos jogos, como você falou hoje, e ansioso para esse novo episódio aí do Navio Comemora. Bom, vamos lá, vamos falar de muita coisa hoje. Para quem está assistindo a gente ao vivo agora no YouTube da BFF Sports, a gente não vai mentir para vocês, estamos gravando esse podcast na quarta-feira, por motivos do feriado, acabamos tendo que adiantar a gravação e a gente queria manter vocês informados, então vai acabar indo para o ar amanhã, no caso hoje que vocês estão assistindo, mas enfim, vamos fazer o programa na quarta-feira, mas a partir da semana que vem voltamos com o podcast ao vivo para vocês, que vocês tanto gostam de participar com a gente pelo chat. Bora, Rafa, bora começar com os jogos da Champions. Ontem, na terça-feira, tivemos Arsenal e PSG. E para quem viu, a gente soltou um teaserzinho das nossas expectativas, né? Tanto do jogo do Arsenal como do Barcelona. E a gente aparentemente errou, né? Errou porque PSG saiu na frente fora de casa contra o Arsenal, 1-0. Gol logo ali no início, depois até o Arsenal teve um melhor jogo, na minha opinião, do que o PSG, mas um jogo bem movimentado, né, Rafa? João, antes de começar, só vou avisar aqui o pessoal da live do TikTok, para quem não está entendendo o que está rolando aqui. Eu estou gravando aqui com o João da BFF, nosso podcast semanal de futebol, Navei Comemora. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho do making off aqui, vou falar também, jogos da Champions, Copa do Brasil, vai ser maneiro. Então acompanhem aí, sigam a BFF Esportes também, aqui no TikTok, Instagram, enfim. Toda semana também no YouTube, às 7h30. Estamos a quinta-feira, na verdade, às 7h30. O podcast é ao vivo. Então, espero que vocês curtam. Só antes de você comentar, gente, só para vocês entenderem, a gente está fazendo hoje pela primeira vez um teste no TikTok, então, enfim, tudo teste, mas a gente vai começar a fazer provavelmente lives também junto com o TikTok, então vocês já estão somando um spoiler do que pode acontecer semana que vem também, então fiquem espertos aí também no TikTok. Exato, mas vamos lá falar sobre os jogos, né? Cara, eu achei que realmente a gente errou feio, né, nas previsões. Falamos aí que o Arsenal seria um dos favoritos. Pode ser ainda, né? Foi só o primeiro jogo. Mas, cara, a atuação do PSG foi muito boa nessa primeira partida. Me surpreendeu bastante. Me surpreendeu não tanto, na verdade, né? Porque o PSG vem de boas atuações na Champions. Mas a forma como foi o jogo, né? Tipo, poucas oportunidades, assim, claras pro Arsenal. Achei que o Arsenal fosse buscar mais jogo, assim. Então, me surpreendeu nesse quesito. Realmente um jogo que assim, a gente esperava muito mais do Arsenal, eu acho, né? Principalmente na questão de finalização, apesar que eles fizeram um gol ali impedido, né? Acabou numa jogada ensaiada de falta. Eu achei bem interessante a ideia, né? De você, como fala, botar todo mundo impedido, né? Eu vi até uma análise do pessoal da TNT Sports, mas achei bem interessante essa ideia, né? Que você confunde ainda mais a marcação, mas acabou que não conseguiram voltar a tempo ali para fazer aquela linha, entrar na linha burra, né? Que a defesa geralmente faz e fazer. Eu acho que o Arsenal até jogou bem o jogo, principalmente no segundo tempo ali, criou várias chances, mas no finalzinho também o PSG aprontou, né? Perdeu 2 gols ali, a bola batendo no travessão, né? E o outro, esqueci o nome do jogador que desperdiçou a bola chutando para fora ali no cantinho da trave, mas
Enfim, no final foi um jogo aberto para os dois lados, né, no geral, e o PSG sai com uma vantagem, assim, muito importante para o jogo da França, né, tem o empate, a vantagem do empate, acho que, principalmente você tá jogando em casa, né, é muito importante, mas acredito que vai ser um jogo aberto ainda na França, tá? Acho que o Arsenal vai aprontar, pode tentar buscar essa classificação. E para você, Rafa, mudou a sua visão? Você ainda acha que o Arsenal tem essa possibilidade de buscar essa vitória fora na França? Ou o PSG em casa vai acabar matando o Arsenal de vez? Cara, então, jogo difícil, né? Como você falou. Acho que o PSG é favorito pelo resultado que fez na Inglaterra, mas ao mesmo tempo também o Arsenal acho que vai buscar esse resultado. A gente já viu aí o confronto contra o Real, o Arsenal pô, mandou muito bem assim em ambos os confrontos, então obviamente não está decidido, mas acho que pelo resultado feito na Inglaterra e por jogar em casa, eu acredito que o PSG seja favorito nesse segundo jogo e de repente vai avançar aí, né? É, a gente errando nessa primeira análise. Agora, indo pro jogo de hoje, que aconteceu nessa quarta-feira, um jogão, hein? Já vou adiantar aqui que foi um jogão. Barcelona 3, Inter de Milão 3, empate no primeiro jogo. Porém, a Inter saindo com 2-0 no início, o Barcelona correndo atrás para empatar, que assim, com todo respeito, gente, golaços, tá? Golaços da Inter, golaços do Barcelona. E no final, terminamos 3-3. Rafa, o que você achou desse jogo? E suas expectativas para a volta, né? Que eu acredito que vai ser mais um jogo movimentado. Cara, falando desse jogão que rolou hoje, achei que a Inter me surpreendeu ali no início, né? Buscou o jogo ali, de certa forma, né? Porque eles estavam apostando mais em contra-ataque, mas conseguiram arranjar 2 golzinhos ali muito importantes. O Barça, obviamente, ficou o jogo inteiro ali atrás, dominando mais a partida em questão de posse de bola. E realmente, cara, o que o Lamine Yamal fez nessa partida, jogou muito. Fez um golaço, quase fez outro, que a bola bateu no travessão. Esse moleque aí tem muito futuro no futebol, cara. Gosto muito dele. E realmente acho que o jogo é aberto, com certeza, para a segunda partida, né? Um 3-3 nessa primeira, não decide absolutamente nada. E a Inter mostrou também que tem capacidade de ir atrás, lutar pelo resultado e tem a vantagem de jogar em casa também, né? Que a gente sabe que é sempre interessante, né? Você decidir diante da sua torcida. Então, eu tenho boas expectativas para esse segundo jogo. Curti muito a primeira partida e acho que estou na expectativa de ser outro jogão, né? Sim. Esse jogo, pô, o primeiro tempo, eu tive o azar de não ter assistido esse primeiro tempo. Eu tava na corrida aqui da faculdade, acabei não pegando o primeiro tempo, peguei só o segundo. E, pô, que golaço, com 30 segundos foi o Dumfries que fez, né, se eu não me engano. Pô, 30 segundos de Foi. letra, achou ali o cantinho Não, do. foi o Thuram, na verdade. Foi o O Thuram, foi o Dumfries Thuram. foi. O Dumfries fez o de voleio, né? Foi o segundo. Isso, isso. Nossa, o Chesney foi no cantinho do Chesney a bola ali, um golaço ali para começar bem o jogo, a Inter sair na frente, dar aquela desafogada. Aí depois aquele golaço de voleio do Dumfries, que pô, golaço, golaço. Apesar de eu achar aqui que acho que era o Pedro que estava na dividida, podia ter entrado com mais incisão ali para evitar que, que que saísse a jogada, né? Mas, pô, 2-0, aí vai lá, o Barcelona busca um golaço do Yamal, um golaço do Yamal. Foi lá, diminuiu, depois uma jogada também dele, ou foi do Rafinha? Acho que foi na verdade, a bola foi dele pro Rafinha, que ajeitou de cabeça, e ali Exato. o Ferran Torres empatou. Aí no segundo tempo, a Inter achou mais um gol, né? Na minha opinião, um erro ali do Chesney na saída de bola, não tinha nem por que ir. E aí depois o Rafinha achou aquele golaço, né? Tudo bem que bateu na trave, foi gol contra do Summer, mas pô, uma batidaça. E ainda o Yamal quase fez um golaço no fim, né? Que a bola bateu no travessão. Óbvio que teve também um gol impedido ali da Inter, do Mkhitaryan, né? Que tava impedido ali no pezinho. Mas, pô, um jogão, acho que dentro das expectativas era o que eu esperava mesmo. Não achei que ia sair tantos gols. Esperava mais gols do jogo do Arsenal, particularmente. Mas, pô, foi dois, na minha opinião, foi dois jogãos, só que com o Arsenal ali com menos gols, né? Então acaba dando a sensação que foi menos intenso, né? Menos corrido. E o do Inter do Barcelona com mais gols acabou parecendo que foi mais movimentado. Mas dois jogos muito bons e acredito que vamos ter duas voltas muito interessantes, tá? Acho que nada tá decidido, nem no jogo do PSG, por mais que eu acho que o PSG tá com uma vantagem muito boa, e muito menos nesse jogo
do Barcelona, mesmo a Inter também tendo uma vantagem de jogar fora de casa. Acho que são 2 jogos abertos e tudo pode acontecer nesses 2 jogos. E para você, Rafa? Cara, eu concordo. Acho que as 2 semifinais estão abertas ainda. Como a gente comentou, acredito que o PSG seja favorito em uma delas. Na outra, acho que eu botaria o Barça como favorito, mas ao mesmo tempo são 2 jogos muito abertos. Acho que qualquer coisa pode acontecer. Não me surpreenderia nenhum dos 4 times avançar para a final. Então, acho que vão ser mais 2 jogos muito bons assim na próxima semana. E tenho certeza que a gente vai curtir bastante aí acompanhar. Perfeito. Quer cravar alguma coisa? Quer cravar os times que vão avançar? Claro, pô, eu aposto que quem avança é o PSG e o Barça. Tô aqui com a camisa do PSG e time, né? Barça. Então vou ter que, vou ter que manter a coerência. Bom, eu vou manter meu palpite no Arsenal, apesar da desvantagem. Acredito que o time do Arteta vai conseguir reverter esse jogo na volta. E eu vou com você, Barcelona também para mim classifica. Então, para mim, a final da Champions vai ser entre Arsenal e Barcelona. E para o Rafa, ficou com PSG e Barcelona. Nossa, jogões não, gente, pelo amor de Deus. 2 jogões. Aí, independente de qual seja, né? A final vai ser boa. E no final das contas que você vai ver, no final vai acabar passando a Inter, né? A gente não palpitou nela, então vai acabar Exato. desmentindo a gente aqui. Mas enfim, algo a mais acrescentar da Champions, Rafa? Acho que não, é isso, cara. Eu acho que uma coisa interessante aqui que eu separei de estatística também, que até tinha comentado com você, é que o Rafinha tem 21 participações em gols nessa edição da Champions. É quase um recorde aí, né? Acima dele só tem o Lewandowski, que fez as mesmas, tem as mesmas 21 participações, não lembro agora em qual temporada ao certo, e o Cristiano Ronaldo, que teve uma temporada com 22 participações, incríveis 11 partidas, absurdo. Mas enfim, o brasileiro vem fazendo uma temporada muito, muito boa, principalmente na Champions, né? E quem sabe ele leva a bola de ouro aí, não sei. Acho que é um dos favoritos para o prêmio, de repente. Eu acho que um ponto a se destacar do Rafinha é que, por exemplo, né, ele tem todas as participações, e na minha opinião, eu acho que o Yamal é um cara que aparece junto dele, né? E ele tem conseguido, pelo menos, reter bastante dessas estatísticas, tem chamado mais atenção mesmo, até, né, do que o Yamal, então a gente até coloca ele mais como favorito a ganhar uma bola de ouro que o próprio Yamal, mesmo o Yamal jogando um grande futebol. Então, isso mostra como que o Rafinha tá jogando muita bola nessa temporada. Acho que a bola de ouro pode vir para ele se ele ganhar esse título da Champions. Porque eu acredito ainda que o Mohamed Salah, mesmo fora da Champions, está fazendo uma temporada tão boa quanto, né? E acabou caindo cedo, né? Entre aspas, né? Perdeu por PSG, mas, enfim, coisas que acontecem, coisas do futebol. Mas ganhou agora a Premier League com o Liverpool, então, enfim, é de ficar de olho, mas se o Rafinha acabar se acreditando aí como um campeão da Champions, pode ser que essa bola de ouro siga no Brasil, né? Já que o Vinícius Júnior ganhou essa temporada e o Rafinha agora com a possibilidade de ganhar na temporada que ganhou a temporada passada, né? Que acabou ganhando esse ano, mas enfim, o primeiro é da temporada passada e o Rafinha ganhar dessa temporada acaba ganhando no ano que vem. Enfim, Não. algo mais, Rafa? Não, Pode já que falar. a gente entrou no assunto também, eu acho que o Salah é um nome forte também para o prêmio, mas eu acho que o pessoal leva muito em conta a Champions, né? Então acho que isso pode talvez ser um ponto interessante para o Rafinha ser o favorito de repente, ainda mais se o Barça for campeão. E tem o fato também que o time pode conquistar a tríplice coroa, né? Se ganhar a Champions e o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei o time já ganhou. Então acho que se o Barça ganhar esses 3, acho que o brasileiro tem boas chances aí de conseguir o prêmio, apesar da ótima temporada do Salah, como você citou. Sim, sim. Enfim, acho que vai ficar entre esses dois. Acho muito difícil surgir um outro. Assim, óbvio que talvez eu ia mal, enfim, mas acho que vai ficar entre esses dois a disputa, provavelmente. Mas, enfim, veremos nos desenrolar dos próximos capítulos. Bora agora falar de treinador. Começando agora com seleção brasileira primeiro, né? Que estamos sem treinador ainda. E graças a Deus, muito obrigado. Acabou-se a novela Carlo Ancelotti. Essa semana, né, mais conhecido como ontem, tivemos a notícia que a CBF desistiu, né, encerrou as negociações com o Carlo Ancelotti, que vinham-se, com todo o respeito, gente, desde 2023, tá? Desde 2023 começou essa novela, a gente colocou alguns outros personagens ali no meio para estancar um buraco, né, que seriam como
gostaria de colocar aqui treinadores, como fala quando não é o treinador, que entra o interino, né? Treinador Interino. interino, a gente trouxe o Dorival e o Fernando Diniz, porque o sonho da CBF era Carlo Ancelotti, né? E aí, dado os resultados com o Real Madrid, que aconteceram nessas últimas temporadas, exclusivamente do Real Madrid, não está desempenhando bem, né? Óbvio que tem muitas lesões, enfim, mas acabou caindo na Champions, perdeu agora a Copa do Rei para o Barcelona nesse final de semana. Então, o Carlo Ancelotti surgiu como nome novamente muito forte para assumir a seleção brasileira, mas ontem saiu a notícia que ele não será o técnico, a CBF venceu as negociações. Rafa, sua opinião sobre essa negociação que durou 1 ano e meio, né? Quase 2, né? Vamos por assim. Na verdade, 2, né? Dá para colocar assim, acho que tranquilamente. O que você acha desse encerramento agora e quais os próximos passos da CBF em busca do novo técnico? Cara, eu confesso que eu estava bem animado com a possível chegada do Ancelotti. Acho que seria aí o nome perfeito para comandar a seleção, apesar de, como você citou, não estar fazendo uma temporada tão boa quanto as anteriores lá no Real. Acho que ele é um cara muito experiente, extremamente vencedor durante a carreira. E eu já tá meio confuso, né, o que está acontecendo. Eu já vi algumas notícias que, na verdade, a negociação não está encerrada também. Enfim, acho que só nos próximos dias a gente vai entender melhor aí esse desenrolar. Mas eu confesso que estava bem animado com a eminente chegada dele, né, mas que agora, a princípio, não vai mais acontecer. Mas, ao mesmo tempo, também estão falando que o Jesus é o favorito, né, com a recusa do Ancelotti. Eu gosto também do Jorge Jesus, acho que é um ótimo técnico, agregaria muito bem a seleção, na minha opinião. Vem de ótimos trabalhos, aqui no Brasil a gente sabe o que ele fez no Flamengo, né? Na Europa também foi bem, na sua última passagem pelo Benfica, no Al Hilal nem se fala, né? Então, acho que apesar talvez do Ancelotti não ser o treinador, acho que o Jorge Jesus é uma ótima opção e o Brasil vai estar finalmente aí com um técnico decente, né, para comandar. A gente tinha conversado já acho que no programa 3, ou acho que foi no programa 3, se eu não me engano, sobre técnicos, né? Enfim, tinha caído o Dorival e a gente acabou comentando aqui. Então já tinha dado minha opinião lá, mas enfim, vou voltar a falar aqui. Acho que o Jorge Jesus, na verdade, eu não sou muito fã dele, honestamente, particularmente. Acho que ele tem um trabalho muito curto no Flamengo. Óbvio que tem outros trabalhos bons, mas ele tem dificuldade de ter longevidade. Agora ele tá tendo mais lá no Al Hilal, onde ele tá agora atualmente, mas ele teve muita dificuldade, pelo menos assim, recentemente, em trabalhos longevos. E o pessoal criou, na minha opinião, o Flamengo criou, o torcedor do Flamengo, a mídia criou-se um negócio nele gigantesco, do qual eu particularmente tinha que ter, na minha opinião, mais tempo para realmente criar essa idolatria geral, né? Para mim foi 6 meses muito bons, mas só 6 meses de trabalho às vezes é fácil você fazer um trabalho de 6 meses. A gente vê isso muito no Brasil, técnicos que ficam 3, 4 meses só e vão rodando, né? Porque o Brasil tem muito isso. Por isso que eu sou mais fã, por exemplo, do Abel Ferreira, que eu vou entrar aqui daqui a pouco. Porém, entra muito nesse papo que eu falei agora. O Brasil tem muito pouco tempo não tem essa questão de ficar pensando muito, né? Tem que trazer um cara que vai resolver o problema. E o Jorge Jesus, como eu falei, tem um trabalho de 6 meses e é o que o Brasil necessita nesse momento. Um trabalho curto. E eu acho que ele seria um bom nome, dado que, por mais que você também já comentou um pouco do José Mourinho, eu acho que seria interessante, uma outra peça interessante. Mas dentro do mercado, eu acho que é uma boa opção. Eu, honestamente, particularmente, ainda focaria no Abel Ferreira, por tudo essa questão, óbvio, é o que é técnico estrangeiro, mas o técnico estrangeiro que está aqui no Brasil há um bom tempo, 3 anos já de trabalho consolidado. A gente está vendo agora o Palmeiras novamente jogando bem, né? Tinha um começo de ano meio complicado, mas agora já voltou a jogar bem. Então, assim, é um cara que, para mim, seria o técnico ideal para a seleção brasileira. Mas vejo o Jorge Jesus com muito bons olhos e acredito que, se vier mesmo, eu acho que tem que vir. Só tem essa questão com o Neymar, né? Que a gente tem que dar uma olhada como que foi esse término lá no Al Hilal, né? Aparentemente foi um término complicado, mas com razão do Jorge Jesus, né? Porque o Neymar não tem desempenhado aqui no Brasil, então o Jorge Jesus já tinha visto alguma coisa que o Neymar não aceitou de primeira. Mas, enfim, acho que, tirando esse problema, acho que o Jorge Jesus tem muito a acrescentar na seleção, pelo menos para esse ciclo de Copa. Mas, enfim, Rafa, para você, tem alguma outra sugestão de nome? Eu sei que você já comentou do José Mourinho na outra live, se quiser comentar novamente, mas, enfim, pense em algum outro nome. E o Abel Ferreira, você enxerga com bons olhos também? Cara, eu não acho o Abel Ferreira uma opção ruim para a seleção, não. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que
de certa forma, apesar do ótimo trabalho dele no Palmeiras, seria uma aposta, assim, porque, como você disse, ele tem um ótimo retrospecto aqui no futebol brasileiro, mas acho que ele nunca foi testado assim no nível internacional, digamos, na Europa, por exemplo. Acho que o Jorge Jesus tem bons trabalhos na Europa pelo Benfica. Então, eu acho que, como você mesmo disse, tem que ser algo muito certeiro, assim, esse próximo técnico da seleção. Eu acho que, sei lá, se eu tivesse ali na CBF, eu confiaria mais em trazer o Jesus do que o Abel Ferreira nesse sentido, assim. Apesar de gostar também da opção do Abel, acho que o Jorge Jesus, ele traz uma segurança maior, vamos dizer assim. Acho que ambos são qualificados e, pô, concordo com o que você disse também, que o Jorge Jesus teve uma amostragem muito pequena aqui no futebol brasileiro, mas ao mesmo tempo também esses 6 meses que ele teve no Flamengo foram, tipo, acho que eu nunca vi algo parecido, assim, no nosso futebol. Então, acho que ele também tem, vamos dizer, uma pompa, assim, nesse sentido de, cara, ele já veio aqui, já mostrou o que sabe fazer, e eu acho que o imaginário que fica, assim, para o torcedor brasileiro é esse, sabe? Então, acho que apoiariam mais, talvez, ele também do que o Abel no possível cargo na seleção, né? Sim. Nesse ponto eu acho que a adesão seria maior, né? Mas assim, só pra deixar claro, tá, gente? Eu não acho que o trabalho dele foi ruim no Flamengo, tá? Pelo amor de Deus. O que eu comentei é a questão da longevidade, né? Porque eu acho que é muito fácil você fazer um trabalho de 6 meses, como tipo, óbvio que foi super acima da média, né? Mas o time do Flamengo também pedia aquilo, né? Então, assim, pra mim ele entregou o que ele precisava ter entregado. Óbvio que foi uma coisa muito sobrenatural do que a gente tinha acostumado aqui no futebol brasileiro, mas aquele time do Flamengo também era sobrenatural comparado ao que a gente tinha no futebol brasileiro. Então, acho que foi tudo meio encaixado ali para funcionar bem, né? Mas, enfim, a minha única crítica dele é nessa questão do tempo mesmo. Mas, enfim, acho que, eu volto a dizer, acho que seria um ótimo técnico para assumir. E se assumir, eu vou apoiar, porque, na minha opinião, é melhor que ficar rodando esses técnicos brasileiros aqui, que, pô, Dorival, com todo respeito ao Fernando Diniz também, que eu acho fraco, assim, comparado ao Jorge Jesus, e que tem uma ideia de futebol que é muito difícil de se aplicar na seleção brasileira quando você não tem treinos constantes. Então, é isso que é muito complicado. Mas eu sou ainda a favor de um técnico, talvez, minha opinião, minha primeira opção, né, que eu já comentei, seria o Renato Gaúcho, que agora tá no Fluminense, mas de técnico estrangeiro, acho que o Jorge Jesus seria um bom nome, sim. Algo a acrescentar mais, Rafa, dessa burocracia, né, que a gente tá há 3 anos aí atrás de um técnico, 2 anos e meio atrás de um técnico já. Cara, não, acho que o que eu tenho que acrescentar mais é, não em relação ao nome específico que vai chegar, mas, pô, é um absurdo você estar tanto tempo assim, cara, atrás de um técnico. Nesse caso, eu tô falando do Ancelotti, né? Mas você tá aí desde o início do ciclo tentando ele, já deu errado em algum momento, agora a princípio vai dar errado novamente. Então acho que tem que sair disso, apesar de gostar muito da opção dele, acho que seria ideal. Acho que também o Brasil não pode ficar refém dele, assim, em certos momentos, né? Tipo, como eu disse, ele já recusou na primeira oportunidade, agora a princípio também vai recusar novamente. Então, cara, sai dessa opção, vai para outro, Jorge Jesus, como a gente citou aqui, ou Abel Ferreira, ou enfim, algum outro que eles achem interessante, não sei. Mas eu acho muito complicado você ficar refém, assim, do técnico, né? Tipo, o Diniz, por exemplo, quando chegou, era para esperar, né, a chegada do Ancelotti, que acabou não acontecendo. Então, é complicado esse planejamento da CBF. E outra coisa, gente, com todo respeito, assim, o Carlo Ancelotti, ele é um grande técnico. Mas eu só faria essa loucura que a CBF tá fazendo se fosse o Pep Guardiola. Se fosse o Pep Guardiola, eu esperaria o tempo que fosse pra ele vir, porque é um cara fenomenal. É um cara, assim, é um cara, pra mim, é o melhor técnico. Pode não ser atualmente o melhor técnico em atividade, acho que tem outros bons atualmente, mas é um cara que revolucionou o futebol. Isso não tem o que se colocar de ponto. Agora, sim, mas mesmo assim, gente, a gente é seleção brasileira. Eu acho que a gente tem resultados ruins nas últimas Copas, enfim, mas a gente tem 5 estrelas no peito, da qual a gente tem que impor respeito, entendeu? Então, assim, ficar nessa, desculpa a palavra, mas putaria que foi esses 2 anos e meio de novela, não dá, não dá.
entendeu? Com outras opções muito boas no mercado. Esse que é o grande ponto que eu tô colocando. Tinha o José Mourinho, o próprio Jorge Jesus, que óbvio não tá disponível, mas é um cara que você bater na porta, entendeu? Pô, é seleção brasileira, mano, sabe? Aí colocou o Diniz para cobrir um buraco, para tentar, né, ficar nesse intermédio do Carlo Ancelotti. Pô, cara, eu acho que pô, tudo bem que isso simboliza muito a desorganização que tá a CBF atualmente. Né? Acho que esse é o maior retrato da desorganização, dentro, óbvio, da arbitragem, dentro de outras coisas que a gente já falou em outras lives também aqui em outros programas, mas assim, esse negócio do técnico, gente, não dá. O Tite disse que não ia continuar na seleção brasileira desde o início da Copa, se não me engano. Ou ali no. Enfim, ele disse ali bem naquele período da Copa, que ele não ia ficar, mesmo se ele fosse campeão. E aí você teve aqueles 2 meses, né? Que a Copa do Catar foi em novembro, né? 2 meses ali do final do ano. Aí janeiro, um ano inteiro, passou 2023 inteiro, passou 2024 inteiro, sem um técnico assim que a gente tinha confiança que ia ser o técnico da seleção, porque eu nunca tive dessa confiança no Dorival Júnior e muito menos no Fernando Diniz. E aí, cara, para mim é inadmissível, inadmissível. Dado ainda mais que a nossa situação atualmente é ruim. A gente não tem grandes jogadores ali no meio campo, a gente não tem grandes laterais, a gente tem um problema hoje muito difícil de questão de esquema tático, a gente não sabe como vai ser o esquema tático da seleção brasileira, entendeu? Então, assim, precisava ter sido feito um ciclo. Não foi feito um ciclo. Então agora vai ter que cobrir um buraco, infelizmente, e torcer para que, por exemplo, seja o Jorge Jesus, enfim, seja um técnico competente e pelo menos consiga levar a seleção para uma oitava de final de Copa do Mundo, e aí depois a seleção brasileira a gente confia e vai na fé. Mas eu acho que muito tempo para definir um técnico, muito tempo para definir um trabalho, e se perdeu um ciclo aí inteiro. Boas oportunidades de jogador, pô, o Endrick mesmo podia já estar jogando, enfim, a gente vê pelo Lamine Yamal, pô. O Lamine Yamal tá deitando no Barcelona, óbvio que ele não é titular no Real Madrid, mas, pô, na seleção brasileira, ele ia jogar muita bola, ia jogar muita bola. Mas, enfim, algo mais, Rafa? Não, eu acho que você está certo. Nessa indecisão de técnicos, acho que a gente perdeu talvez aí um ciclo inteiro para a Copa e, tipo, de certa forma também perdemos o auge até o momento aí de alguns jogadores importantes, como o Rafinha, que está tendo sua melhor temporada, e na seleção não consegue jogar bem. O Vinícius Júnior também vem aí da melhor temporada da carreira, bola de ouro, e não consegue jogar bem na seleção. E acho que boa parte disso também é por conta da parte tática, né? Que não funcionou tanto com o Diniz, nem com o Dorival. E realmente, acho que tem em volta ainda. Dá para a gente recuperar isso, o novo técnico que vai chegar na seleção. Mas ao mesmo tempo também fica esse sentimento, talvez, de ciclo perdido, né? Até porque a Copa do Mundo é daqui a mais ou menos um ano. E o técnico que chegar vai ter bastante trabalho aí. Acho que pode dar certo, já deu em outros casos, como com o Filipão na Copa de 2002, né? A gente foi campeão, mas realmente é complicado, né, cara? Complicado demais. Bom, aproveitar que a gente tá falando de técnico, vamos falar um pouquinho do Brasileirão, né? Teve rodada esse final de semana. A gente não vai falar, enfim, dos jogos muito em cima, até porque a gente vai comentar um pouco da Copa do Brasil, que tá acontecendo durante esse meio de semana, né? Mas a gente tem alguns pontos interessantes para se comentar. Primeiro, começar falando do Vasco, né? O Vasco da Gama demitiu o Fábio Carille nesse final de semana. O Carille, que a gente já tinha comentado aqui, tava meio numa corda bamba, enfim, acabou perdendo pro Cruzeiro, que também é outro time aí que tá, enfim, com alguns problemas, que a gente pode daqui a pouco aqui falar um pouquinho. Mas falando um pouquinho do Vasco da Gama, Rafa, Carille fora, sem muitas opções no mercado, como a gente já tinha conversado isso, né? Que esperar desse Vasco agora, num novo momento, e que, com todo respeito, assim, gente, faltava só isso aqui pro cara ele cair, né? Porque a gente já tava com essa expectativa, pelo menos na minha opinião, desde o Carioca, a gente já tava com essa indecisão se o cara ele ia pra frente ou não ia pra frente, né, Rafa? Não, acho que realmente, como você falou, o Carille já estava para sair do Vasco há um tempo legal, assim, né? Já estava perigando deixar o comando e aconteceu o que a gente já esperava, né? Ele saiu e realmente não tem muitas boas opções assim para o Vasco no mercado. Muito se fala do Diniz, né? Como a principal opção ali. O Pedrinho tem uma boa relação com ele também. Enfim, eu acho que realmente no futebol brasileiro, tirando o Diniz, assim, apesar de não gostar tanto dele, eu não consigo enxergar assim, outras boas opções para o Vasco. E outros técnicos também que aceitariam treinar, por exemplo,
O Tite, eu acho que, pela questão pessoal, obviamente não vai treinar nenhum clube a princípio, no momento, mas mesmo se ele tivesse apto a treinar assim, eu acho que ele não aceitaria ir para o Vasco, por exemplo. E eu não vejo outros nomes assim que poderiam encaixar no time, que aceitariam treinar. Enfim, obviamente falando de nomes brasileiros, né? Acho que fora do Brasil, atualmente tem essa procura aí por técnicos portugueses, em alguns momentos também técnicos argentinos, mas realmente acho que o cenário de opções assim para o Vasco é muito limitado. Eu pensaria talvez no Pedro Caixinha, que foi demitido do Santos agora recentemente, né? Acho que uma boa opção, dado que ele fez, óbvio que eu acho que tinha melhores peças no Bragantino, até mesmo que no Santos, tá? Em alguns momentos do trabalho dele. Mas acho que seria uma opção, dado que já está acostumado com o futebol brasileiro. É difícil, assim, eu acho que o Fernando Diniz, nesse momento da carreira dele, não faz, para mim não fazia muito sentido ele ir pro Vasco, dado a questão também de elenco do Vasco. Eu acho que ele teve muita dificuldade no Fluminense por conta disso, né? De um elenco limitado, limitado no sentido de perder o Nino ali, né? Perder o André também, então perdeu peças importantes daquele elenco e aí não conseguiu fazer com que os jogadores que tinham, né, jogassem da mesma forma. Então acho que, enfim, acho que seria complicado, apesar de, por exemplo, ele já ter feito um ótimo trabalho no Audax, por exemplo, né? Mas acho que nesse momento da carreira dele ele tá num momento diferente. Então, para mim, eu acho que eu veria com bons olhos aí pro Santos, perdão, pro Vasco pelo Caixinha. Mas também não temos muitas opções, então acho que isso vai esbarrar nessa barreira aí, que é bem complicada. Algo a mais acrescentar do Vasco, Rafa? Não, acho que concordo com você, não tinha lembrado do Pedro Caixinha. Acho que dentro das opções assim pode ser um nome interessante para o Vasco. Realmente não foi bem, muito bem no Santos. Eu acho que no Vasco assim, ele vai ter uma limitação parecida em questão do elenco, né, da qualidade do elenco. Mas acho que talvez possa ser um nome interessante para o Vasco. Acho que talvez encaixasse melhor que o Diniz, como você disse, né? Que é um cara que precisa de mais tempo ali para fazer o time entender a forma dele de jogar, né? E também eu acho que é um cara que necessita ter reforços que foram pedidos por ele, talvez, né? Jogadores que ele enxerga que vão exercer melhor as funções que ele pede, taticamente. Então, acho que talvez o Pedro Caixinha possa ser uma opção interessante. É. Vamos ver os próximos passos aí do Vasco, que, na minha opinião, enfim, acho que o Fábio Carilli não combinava com o estilo do Vasco, enfim, que o torcedor do Vasco esperava, mas acho que não tinha um nome tão ruim nas mãos, pensando ainda mais no Campeonato Brasileiro, que eu acho que o Vasco vai sofrer bastante. Mas, enfim, não estava desempenhando tão bem também, enfim, a gente comentou aqui. Indo agora para o Santos, indo para a Baixada Santista, o Santos contratou um técnico, ou um auxiliar técnico, podemos dizer assim, que agora virou técnico, Kleber Xavier, que era da comissão do Tite, né? O Tite que, enfim, entrou em negociações com o Corinthians, desistiu. Então, praticamente a comissão inteira do Tite abandonou o Tite agora, né? Que vai ficar fora do futebol. E agora o Kleber Xavier assumindo o primeiro comando como técnico, junto com o filho dele, do filho do Tite, enfim, praticamente a comissão inteira do Tite foi para o Santos, só não foi o Tite em si, né? Rafa, o que esperar de Kleber Xavier? A gente não tem uma amostragem dele, né? Ó, porque, enfim, trabalhava com o Tite, mas dá para esperar pelo menos uma boa, a meu ver, uma boa tentativa do Santos. Você vê desse jeito também? Cara, realmente eu fico meio dividido, assim, porque realmente é uma aposta do Santos, claramente, né? Kleber Xavier nunca treinou, assim, um clube profissionalmente, pelo menos. Então, é uma aposta clara do Santos. Acho que isso vai um pouco do que a gente estava comentando sobre o Vasco, né? De poucas opções interessantes, assim, no mercado de técnicos. Então, acho que pode ser legal para o Santos, talvez, né? Um cara que trabalhou, se eu não me engano, por muitos anos com o Tite. Então, tem uma experiência ali. Obviamente, não ter uma experiência como treinador principal pode ser um ponto, assim, preocupante, né? Porque é totalmente diferente você ser um auxiliar e ser o técnico de fato. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um cara que talvez possa dar certo, né? Trabalhou com um técnico muito bom. E eu acho que o Santos também, não sei se de fato enxergou o Kleber Xavier como um nome legal, assim, ou se realmente foi uma aposta totalmente do nada, que eu também não duvido, né, no futebol brasileiro. Mas, cara, eu acho que é uma incógnita, na verdade, assim, né, tipo,
A gente não sabe muito o que esperar. Vamos ver aí como é que o time desempenha sobre o comando dele. Espero que dê certo, né? Tipo, vamos ver se ele consegue, com o Neymar voltando, se ele consegue encaixar o Neymar bem ali no time, enfim, fazer ele jogar. Mas uma aposta, né? Acho que é uma incógnita, como eu disse. Eu acho que essa aposta do Santos, ela tem muito dedo de Neymar aí, tá? Neymar que gostava muito do trabalho do Tite, né? Então, enfim, trabalhava com essa galera toda aí. Então, eu acredito que o Neymar talvez tenha até falado, pô, tenta aí, vamos ver no que dá. É, acho que o Tite não iria pro Santos, tá? Mesmo que, enfim, teria acertado com o Corinthians, ao meu ver. Mas aí, dado essa oportunidade, né, que surgiu depois dessa questão de saúde do Tite, né? O Neymar deve ter falado, pô, o Kleber Xavier lá na seleção era um cara inteligente, enfim, dava comandos pra gente, enfim. Acho que acho que, pelo menos acredito eu, que tenha saído muito do Neymar essa questão dessa vida do Kleber Xavier. Vendo por fora, tá? Mas realmente é uma aposta, eu acho muito difícil ter uma análise realmente 100%, porque, volto a dizer, trabalhava com o Tite, mas, pô, não obrigatoriamente vai seguir o que o Tite seguia, né? Talvez ele tenha as ideias dele, enfim. É muito complicado ter realmente certeza que vai dar certo. Mas eu acho que dentro das opções que o Santos tinha, ele fez uma aposta, ao meu ver, minimamente consciente, né? Acho que, enfim, não apostou num cara jovem, enfim, é um cara que tem uma experiência de futebol, trabalhou com vários jogadores, tem trabalhos em clubes brasileiros, então a gente sabe mais ou menos como funciona essa questão do futebol brasileiro, mas é uma aposta, isso não dá para se deixar de dizer. Vamos ver se ele vai conseguir os resultados, eu acho que esse é o grande ponto, né? Sempre tem que conseguir resultado. E aí o desempenho do time em campo vai depender muito aí também do Santos, né? Porque o Santos não tem grandes peças, né? Isso a gente já falou em várias lives aqui, é um time muito limitado. Vamos ver com esse time limitado o que ele consegue fazer, né? Extrair essa limonada desse time do Santos, né? Que tá com poucas opções, diga-se de passagem. Algo mais a acrescentar do Santos, Rafa? Não, acho que esse ponto que você trouxe é bem interessante, assim. Confesso que eu não tinha pensado nessa questão do Neymar, né? Mas realmente é um cara que trabalhou já com o Tite, né? E com o Kleber. Então, acho que pode ter realmente um dedo forte nele nessa contratação. E realmente o Neymar rendeu bastante, assim, jogando com o Tite, né? No momento da seleção. Então, acho que pode ser interessante, sim. Não tinha pensado nessa perspectiva, né? Mas acho que se realmente for isso, acho que é uma aposta interessante. Vamos ver. Bom, antes de a gente ir para a Copa do Brasil, Rafa, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão do Dudu no Cruzeiro, que foi uma grande pauta também do final de semana. Só rapidamente, enfim. O que você achou dessa situação, né? O Dudu, pelo que saiu na mídia, né? A gente, enfim, volta a falar o que saiu de notícia. Teve um desentendimento ali com o Leonardo Jardim, né? Que ele estava ficando muito no banco, pediu aparentemente a demissão do treinador e aí foi afastado do elenco. Surgiu até se repercutiu, né? Que talvez ele fosse sair do Cruzeiro. Enfim, essa certeza ainda não está dada, mas aparentemente hoje ele foi reintegrado, pelo que eu vi nas notícias que saíram. Mas o que achar da situação? A gente comentou, enfim, que esse time do Cruzeiro é um time muito bom, mas tem muitos cascas velhas nesse time do Cruzeiro. Então é muito cara com ego e é complicado, né, Rafa, gerenciar todo mundo. Concordo, cara. Tem bons nomes ali, é um time que pode render. Tá no início do trabalho também do Leonardo Jardim. Mas como você falou, cara, o Cruzeiro é um time que tem muitos jogadores mais velhos, assim, né? Que com ego elevado, essa é a verdade. Acho que o caso do Dudu foi esse. Talvez ele não tá rendendo o que ele esperava que ele ia render. Então, também não sei se ele teve algum problema ali interno com pessoal, assim, com o treinador, né? Acho que é uma opção também. Mas eu acho que essa reintegração é mais por conta do Cruzeiro, né? Que, se eu não me engano, eu vi que no contrato dele estava estipulado que para o Cruzeiro rescindir o contrato tinha que pagar 60 milhões para o Dudu. Então, eu acho que a reintegração veio mais nesse sentido, né, cara? Porque eles não iam conseguir, tipo, se livrar, né, do Dudu sem gastar uma grana boa, assim. Acho que nenhum time também, vendo a situação, ia querer investir algum dinheiro para contratar, né? Então, eu acho que o Dudu pode render ainda no Cruzeiro, mas eu acho que essa situação toda também deixa um clima muito pesado, assim, para ele continuar no Cruzeiro. Mas, enfim, eu acho que é o cara que pode render de qualquer forma.
e caso venha a sair também, é um cara que pode render em outros times. Mas, enfim, eu acho que como eu disse, essa reintegração do Cruzeiro vai muito mais pela questão financeira e não, talvez, pela situação estar resolvida, sabe? Internamente. Uhum. É aquele famoso reintegrou por livre e espontânea pressão, né? Até porque eu acho que é muito complicado, assim, você tem que ser muito maduro, na minha opinião. E o Dudu vem demonstrando ser muito imaturo, né, pelas últimas ações dele, enfim, tem briga com a titia Leila, meu Deus do céu, desculpa, com a Leila Pereira, com aquele negócio do VTNC, que vou trabalhar no Cruzeiro, advocacia, não sei o quê. Agora entra com essa polêmica agora, né, com o Leonardo Jardim. E aí você tem que ser muito maturo para o técnico chegar no cara, conversar, e para o cara também, né, pô, vamos mudar. Eu acho que realmente concordo com você, acho que tem muito essa questão do dinheiro. O Cruzeiro não quer perder essa grana, né, vamos por assim. E aí provavelmente deve estar fazendo negociação com alguém, ou com o Atlético Mineiro, que eu vi que surgiu, ou qual foi outro time que eu acabei vendo? Foi Foi o Grêmio, eu foi o acho. Grêmio. É, viu o Grêmio também. Enfim, eu acho que assim, pro Dudu, honestamente, eu não sei o que ele quer mais da vida, porque ele saiu obrigado do Palmeiras, né? Teve aquela coisa da negociação, aquela negociação no meio do ano com o Cruzeiro, se não me engano, no ano passado. Aí voltou, foi reintegrado, não sei o quê. Aí foi pro Cruzeiro no final do ano porque não renovou o contrato. Aí agora, pô, acabou de chegar no Cruzeiro, já tá arrumando problema. Então, assim, cara, eu não sei o que ele quer. Depois da lesão dele, óbvio, ele é um grande jogador, mas depois da lesão, é óbvio que é uma lesão muito complicada, mas ele não voltou a jogar bem, então assim, ele também não tá podendo tudo isso, né? Vamos por assim nesse ponto, e tá arrumando confusão, né? Então é muito difícil um clube querer ele, né? Porque se o clube não quer problema, não vai atrás, né? E ultimamente, como eu falei, não tá desempenhando também tão bem para ser um cara, um alvo, pô, vamos atrás desse cara. Por exemplo, diferente por exemplo, do Gabigol, ao meu ver. Que o Gabigol tava dando problema no Flamengo, mas é um cara que tava, pô, fez gol na final, enfim, tava jogando um pouquinho de futebol, mesmo discretamente em algumas partidas, né? Mas enfim, um problema aí pro Cruzeiro, vamos ver como que vai ser essa solução, mas eu acredito que ele vai acabar saindo do Cabuloso. Enfim, nas próximas semanas. Eu acredito que talvez o Grêmio seja o melhor destino para ele, até porque já jogou lá, enfim, tem essa coisa da lembrança, né, afetiva. Então talvez seja o melhor caminho para ele, até porque ir pro Galo é rival, né? Então, pô, polêmica, enfim, vai entrar em mais uma. Acho meio complicado. Enfim. Algo mais a acrescentar nesse caso, Dudu, no Cruzeiro? Não, só pegando um gancho que você falou, né? Eu acho que esses problemas recentes dele aí, tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras, afastam também, né, possíveis destinos para ele, porque, obviamente, se o time for investir uma grana no jogador, ele vai avaliar também essa parte extra-campo, assim, né, dele. E, pô, recentemente o Dudu teve esse problema no Palmeiras, como você citou, tá tendo problema agora no Cruzeiro. Então é um cara que acho que isso deixa mais complicado assim para alguém realmente de fato investir uma grana nele para tirar ele do Cruzeiro. E realmente concordo com você também na questão do destino. Acho que o Grêmio seria um destino interessante para ele talvez. No Atlético acho que ele teria mais concorrência, digamos assim. Acho que no Grêmio talvez ele chegasse como titular, não sei. Acho que talvez pela qualidade assim do elenco do Grêmio ele talvez tivesse mais espaço por lá. Perfeito, perfeito. Bom, encerrado o Brasileirão. Acho que antes de encerrar, só comentar, né? O Dorival Júnior, enfim, foi anunciado pelo Corinthians, só. Enfim, a gente tinha comentado na outra live, né? Que tava nessa dúvida, né? Porque tinha afastado, enfim, voltou. Foi anunciado pelo Corinthians. Vai jogar agora pela Copa do Brasil, que vai ser o nosso próximo assunto. Vamos ver como que vai ser ele. Expectativas para Dorival Júnior no Corinthians de forma rápida, Rafa? Expectativas boas ou ruins? Eu, sendo sincero, tenho expectativas boas, assim. Acho que, como a gente já comentou nas lives anteriores, acho um ótimo nome pro Corinthians. É um cara que, apesar da passagem ruim pela seleção, recentemente em clubes ele estava indo muito bem, no São Paulo, no Flamengo também, ele teve um ótimo trabalho. E acho que é um cara experiente também, que acho que de início pode apagar esse incêndio aí no Corinthians e de fato fazer esse time jogar bem, algo que em 2025 não vinha acontecendo, apesar do título paulista, né? Acho que as atuações do Corinthians em 2025 são abaixo do esperado, assim, né? Principalmente porque foi a reta final do ano passado. Mas voltando ao assunto do Dorival,
Acho que ele era um nome mais interessante assim no mercado, ele e o Tite. Então acho que o Corinthians tem um bom comandante aí agora. Perfeito. Vamos ver os próximos passos. Eu já falei um pouco da minha opinião nos outros programas, era o meu contra, mas dado todo o embrólio aí do Tite, enfim, melhor ele do que Fernando Diniz. Então vamos ver os próximos passos. Vou dar o apoio necessário como torcedor do Corinthians e como analista de futebol, trarei aqui nos próximos programas, quando for falar do Corinthians, a análise sobre o esporte praticado, né, as táticas, enfim. Acho que vai casar bem, pelo que ele apresentou nos últimos clubes dele, mas enfim, a ver. Vamos ver hoje contra o Novo Horizontino. Já entrando em Copa do Brasil, né? Já que a gente comentou desse jogo, vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil, que começou a terceira rodada nessa terça-feira. Tivemos alguns jogos, vamos passar por cima de alguns. E aí, os jogos de hoje ainda que vão acontecer, né? Que no caso é o jogo do Corinthians, o do Grêmio, o do Bahia, né? Que são esses 3 jogos, e amanhã tem mais jogos da Copa do Brasil. A gente vai fazer um gamezinho mais rápido hoje, entrando com os palpites nesses jogos. Mas enfim, Rafa, começando um pouquinho pelo giro de ontem. Retrô e Fortaleza, lá na casa do Retrô, Fortaleza conseguiu um empate 1-1. Resultado interessante de Fortaleza, Rafa? Opa, tava mutado. Cara, assim, não sei se interessante é a palavra, mas acho que esses primeiros jogos aí dessa terceira fase também são mais um espaço também ali para os times que estão na Série A testarem um pouco o elenco, né? Já que os jogos são com times mais fracos, digamos assim. Mas ao mesmo tempo você não pode dar mole, né? Que é eliminatório. Então, foi um resultado ruim, né? Fora de casa, enfim, tem o jogo da volta. Se eu não me engano, os jogos da volta vão ser só no fim de maio, tem um tempinho aí. Mas poderia ter vencido, né? O Retrô, se eu não me engano, é um time de série C ou D, enfim. Fortaleza tem, mesmo poupando alguns jogadores, ele tem time para fazer melhor do que fez ontem. Eu particularmente, né, acho que só dentro desse caso, né, que você falou, pô, um mês pros jogos, mano, sacanagem isso aí, hein? Sei que tem Libertadores e tal, mas, pô, dá uma, com todo o respeito também da palavra aqui, dá uma brochada braba, né? Porque você acabou de sair enfim, pro Retrô, enfim, a gente vai falar de outros jogos aqui, mas, pô, você acabou de sair de um empate com o Fortaleza, pô. Aí você vai demorar um mês pra jogar com os caras, pô, você desanima muito, Exato. eu acho que é muito complicado. Perde É o impacto ali, isso é né, muito talvez, favorável para os times. do É, primeiro isso resultado. favorece muito os times, mano. Os times grandes são muito favorecidos nesse caso aí. Já são favorecidos com todo respeito, né? Ainda mais quando você tem. Tudo bem que foi sorteado, enfim, mas o mando de campo voltar para casa do Fortaleza, né? E aí, enfim, enfim, Copa CBF, né? CBF, não vamos falar muito mais do Exatamente, que é. isso. Bom, o Internacional enfrentou no Beira-Rio o Maracanã e ganhou de 1-0. Acho que um resultado bom, mas podia ter feito mais uma gordurinha, né, Rafa? Fica Foi mais o tranquilo. Inter foi, assim, o Inter foi outro time que poupou alguns nomes, assim, apesar de ter ido com um time bem misto, assim, né, alguns titulares. Conseguiu o gol no finzinho já, inclusive não acompanhei o jogo ao vivo, mas vi muita reclamação do time do Maracanã pelo tempo que teve de acréscimo. Eu vi que o jogo foi até os 60 minutos do segundo tempo. Então, realmente Mas eu concordo com você, acho que o Inter poderia ter feito uma gordurinha maior para o jogo da volta. Mas também a vitória eu acho que é importante. E acho que é isso. Agora focar no segundo jogo para garantir essa classificação. Perfeito. Outro jogo da noite de ontem, Maringá 2, Atlético Mineiro 2. Ah, Rafa, desculpa, você queria comentar alguma coisa? Não, não. Não? Ah, perdão. Maringá 2, Atlético Mineiro 2. Atlético Mineiro, óbvio, foi fora de casa, mas, pô, 2-2, jogo aberto, hein? Jogo bom e resultado como do Fortaleza também. Interessante pro Galo, mas nem tanto, Rafa. Não. Cara, inclusive nesse jogo teve uma polêmica legal, né? Sim, Teve um sim. lance que o jogador do Atlético puxou, tipo, absurdamente a camisa do jogador do Maringá dentro da área, né? E, na minha visão, deveria ter sido pênalti pro Maringá. Inclusive, hoje eles fizeram, aproveitando, né, a repercussão do caso, fizeram uma promoção, não sei se você chegou a ver, da Não, não camisa cheguei não. deles. Era tipo uma arte, assim, da camisa sendo puxada, né? E aí era para venda da camisa do Maringá, ficou bem interessante, assim.
Legal, Mas, legal. enfim, acho que o Atlético poderia ter saído com a vitória também. Acho que é sempre um jogo complicado, assim, Copa do Brasil, né? Esses times que não tem tanta, digamos, relevância, assim, no cenário nacional. Normalmente, times de Série C e D costumam dar a vida nesses jogos. Então, acho que não é, tipo, demérito pro Maracanã não, perdão, pro Maringá, mas eu acho que o Atlético, como time de Série A, tem que vencer nesses jogos. Mas, enfim, Sim. vai ter o jogo da volta É, ainda também em Minas, perdão, te cortei aí, mas vai ter o jogo da volta em Minas ainda, e eu acho que o Atlético consegue, sim, sacramentar essa classificação. o meu ponto pro Galo é que o Galo tá numa inconstância braba, né? O brasileiro tá na zona de rebaixamento. Óbvio que tem feito os resultadinhos ali na Sul-Americana, mas começar a ficar de olho, né? Porque não era, pelo menos não era esperado que tivesse tendo tantas dificuldades agora no início do campeonato, né? Pelo menos do brasileiro, né? Então ficar de olho aí nesse trabalho do Cuca e ver como que vai se desenvolver agora nas próximas semanas. Bom, mais um jogo que tivemos à noite, Fluminense e Aparecidense, o Fluminense ganhou também, ganhou em casa 1-0, mas também outro resultado sem gordura. Então fica aí o alerta, né? Fica aí a interrogaçãozinha, porque 1-0 lá pro Aparecidense vai para os pênaltis. Eu não sei se acho que não tem empolgação, né? Vai direto para os pênaltis, né? Copa do Brasil é pênalti direto. Eu Então, não confesso que fica, eu não lembro também, mas mas acredito eu que acredito que sim. seja pênalti direto, senão. Pelo menos eu acredito que sim, né? Enfim. As primeiras fases da Copa do Brasil geralmente tem algumas regras diferentes na hora que antigamente entrava todos os times grandes, né? Vamos por assim. Mas eu acredito também que não tenha prorrogação, não. Outro time que jogou em casa e também não fez uma gordura. Eu até tive alguns amigos meus São Paulinos aqui que pô, a gente já falou do Zubeldia aqui várias vezes, né? Então nessa, pô, o Zubeldia não sei o quê. Zubeldia não conseguiu. Vieram falar pra mim, Zubeldia não conseguiu fazer 2 gols de diferença no Náutico. Vai fazer 2 gols de diferença em quem, né? Mas o São Paulo na Libertadores pelo menos tá jogando bem, né? Mas o São Paulo ficou ganhou de 2-1 do Náutico em casa. Outro time também que não conseguiu absorver uma gordura, então mais um sinal de alerta aí também. Mas acho que tanto o Fluminense como o São Paulo levando uma vantagem minimamente interessante pro jogo da volta, né, Rafa? Não, acho que é o que você disse. Apesar de não ter uma gordura, a vitória é importante, né? Obviamente, no jogo da volta é atenção redobrada. Vai ser o jogo da vida aí para muitos desses times. Acho que no caso do São Paulo foi talvez um confronto mais difícil, assim, né? Por o Náutico ser um time com mais tradição, assim, no futebol brasileiro. Mas concordo também com você. Nesses jogos, assim, você tem que conseguir uma gordura, porque a gente nunca sabe como vai ser o jogo da volta, né? Às vezes, uma expulsão, assim, no início do jogo complica totalmente um time que, a princípio, era para ter uma terceira fase mais simples, né? Perfeito, perfeito. Bom, já indo para os jogos de hoje, né, que estão acontecendo nesse exato momento, a gente está falando de gordura. O Botafogo vai ganhando do Capital por 3-0 no Rio. Belo resultado, né? A gente está falando de gordura aqui. Então, acho que, pô, o Botafogo praticamente carimbando a sua classificação. Acho muito difícil, enfim, tomar um revertério. E dá até pensar em poupar alguns jogadores, né, Rafa? Pensando nessa montanha russa que é a temporada brasileira, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que é o principal ponto de você também conseguir um resultado nesse primeiro jogo, um resultado legal, é que no segundo você pode dar uma poupada, se for necessário, né? O Botafogo hoje já entrou com alguns reservas, boa parte do time. Então, além desse ponto, acho que é um bom sinal, assim, ter conseguido esse resultado interessante com já um time misto, mais para reserva, né? Então, acho que é um ótimo resultado para o Fogão. Acho que você vai citar também o Palmeiras está derrotando o Ceará no jogo que talvez seja o mais difícil aí para os times grandes, né? Então, tá vencendo também. Confronto de Série A, Mas, né? enfim, com certeza. É o jogo mais difícil, sim. Tem o Corinthians também, que pega o Novo Horizontino, mas acho que esse do Palmeiras é o mais complicado e tá vencendo é importante. Assim como o É, Botafogo, que conseguiu uma gordurinha vencendo fora legal. de casa, né? Esse é um ótimo. Acho que é o primeiro time agora que a gente tá vendo, né? Tá perdendo em casa, né? Então o Ceará saindo aí com uma desvantagem bem grande, até porque ganhar aqui no Allianz Parque é bem difícil, né? Então, se manter esse resultado aí, com o início do segundo tempo agora, né? 10 minutos, 10 minutos do segundo tempo já. Então, ainda Isso. início dá para o Ceará buscar esse empate, até talvez buscar uma virada,
mas se sair com essa derrota aí é bem complicado. Indo para os jogos que ainda vão acontecer, que eu gostaria de deixar os palpites aqui, Rafa. Novo Horizontino e Corinthians, primeiro jogo lá em Novo Horizonte. O que esperar dessa estreia do Dorival? E o Corinthians que veio de uma derrota capachante, que fala? Não sei. Enfim. A O cachapante? Flamengo. A cachapante. O Flamengo deitou e rolou no Corinthians, meteu 4x0 no final de semana. O Dorival tava lá na tribuna e falou: pô, vou pedir um aumento, né? E aí, por isso que demorou até para anunciar o Dorival na segunda-feira, né? Porque teve que fazer uma renegociação de contrato. Mas enfim, o que esperar dessa estreia do Dorival e desse jogo do Corinthians? Quem você acha que sai na frente nesse confronto ou se vai ser um empate? Cara, a gente falou de jogo difícil aqui, né? Do Palmeiras e Ceará. Eu acho que é um jogo complicadinho, assim, pro Corinthians, né? Novo Horizontino é um time que nas últimas temporadas vem tendo boas campanhas, assim, no Campeonato Paulista. Ano passado quase subiu para a Série A. Então é um time que é bem interessante, assim, já há algum tempo. Então acho que talvez o Corinthians tenha dado um azar também nesse sorteio, pega um time chatinho. Mas, enfim, eu tô com a expectativa legal, assim, para ver como é que o time vai se portar aí. Obviamente o Dorival não teve quase tempo nenhum para treinar o elenco, né? Mas vamos ver aí, expectativa boas. Acho que o Corinthians pode, de repente, conseguir uma vitória. Perfeito. Ainda temos mais dois jogos nessa quarta-feira. Temos, perdão, mais dois jogos. Grêmio e CSA e Grêmio, né? Lá na casa do CSA. Qual que é a sua aposta para esse jogo, Rafa? Pô, vou ser ousado aqui, vou apostar no empate, cara. O Grêmio não vem muito bem. Começo de trabalho ainda do Mano. Então vou apostar no empatezinho aí, 1-1. Acho justo. Perfeito, perfeito. Também vamos ter Paysandu e Bahia. Dá para acreditar no Bahia fora de casa contra o Paysandu ou vai deixar para decidir em casa, Rafa? Acho que o Paysandu não vem muito bem aí na Série B, nesse iniciozinho. Então acho que dá o Bahia uma vitóriazinha ali, 2-0. Acho que o time consegue fazer esse resultado. Perfeito. Bom, meus palpites para esse jogo, eu acho que o Grêmio vai conseguir uma vitória contra o CSA, tem se encontrado com o Mano. Já se encontrou, né, nessa primeira partida, enfim, tem pouco escopo ainda, mas acho que já conseguiu melhorar um pouquinho ali. Dentro do que o Mano faz, né, para se propor mesmo. Então, acho que talvez ganhe de 1-0, enfim, consiga sair com essa vitória fora de casa. E eu também confio no Bahia nesse jogo contra o Paysandu, acho que também consegue buscar essa vitória fora e já começar pelo menos bem esses resultados. Mas, enfim, empates também não seriam grandes surpresas aqui. Agora indo para os jogos da manhã, Rafa, também para a gente meio bate-pronto, tá? Palpites. Brusque e Atlético Paranaense. Só para avisar, né? Esse programa vai sair 7h30 da noite. Esse jogo é às 4 da tarde. Na verdade, tem muitos jogos 4 da tarde. Todos os jogos aqui, tirando o Flamengo e o Cruzeiro, vão estar acontecendo antes do programa. Então vocês vão estar vendo um palpite, um chutômetro. Então vamos ver se a gente vai ter acertado, Rafa. Depois a gente descobre no futuro. Mas enfim. Brusque e Atlético Paranaense, qual que é o seu palpite, Rafa? Empate. Vamos de empate. Empate. Boa. Operário e Vasco da Gama. Empate também. Santos e CRB. O Santos eu acho que vence jogando em casa. Segue 1-0 por ali. Criciúma e Bragantino. Eu vou apostar no Bragantino nessa. Tá bem na temporada, na Série A. Acho que consegue vencer o Criciúma, mesmo fora de casa. Boa. Meus palpites para esses jogos que vão acontecer antes do programa, mas vocês vão estar vendo palpites, enfim. Brusque e Atlético Paranaense acho que vai dar Atlético Paranaense. Operário e Vasco eu fico com empate. Santos e CRB eu fico com Santos. Criciúma e Bragantino eu fico com Bragantino. Agora os jogos que vão estar acontecendo durante o programa. Botafogo e Flamengo, Rafa. Isso aí, coitado do Botafogo da Paraíba, né? Acho que o Flamengo, mesmo se for com um time reserva, totalmente reserva, tem um elenco muito superior, acho que vence tranquilo, sim. Eu também fico com o Flamengo nessa. E Cruzeiro e Vila Nova, para fechar. Vamos apostar no Cabuloso, que eles vencem. Perfeito. Também fico com o Cruzeiro nesse jogo aqui. Enfim, demos um giro legal na Copa do Brasil. Eu vou adorar ver a opinião dos nossos espectadores amanhã, vendo se a gente acertou ou errou, já sabendo durante o programa. Isso vai ser muito sensacional. Deixem depois nos comentários aí, vocês estão assistindo amanhã, no caso, né, no futuro, a gente, sobre esses palpites que a gente deu. Enfim. Rafa, algo mais a acrescentar da Copa do Brasil? Cara, não, acho que a gente falou bastante, assim. Acho que é uma fase muito inicial ainda, né? Boa parte. Acho que boa parte não.
Não, na verdade, só os times da Libertadores que entraram nessa, né? Então, Sim. acho que é muito no início ainda. Acho que é a partir da fase seguinte que vai começar a funilar mais assim, ficar mais ter confrontos, digamos assim, mais complicados, cada vez mais complicados. Mas acho que também é importante os times de Série A assim, conseguirem vitórias para, enfim, ganhar confiança. A gente falou aqui que muitos trabalhos estão se iniciando agora, então acho que a vitória é sempre importante para dar respaldo e confiança aí para esses novos trabalhos. E também, claro, para você não ser eliminado, né? A Copa do Brasil é um torneio importante que dá uma grana legal e nenhum time quer ser eliminado logo na terceira fase. Então, os times que venceram ali por uma diferença pequena ou que empataram, ficar de olho para no jogo da volta conseguir fazer um resultado legal e avançar. Perfeito, perfeito. Bom, estamos chegando ao final do nosso sexto episódio do Na Veia e Comemora. Já quase um mês e meio de programa, olha que legal. Estamos chegando na metade do segundo mês, que bacana, que é metade do primeiro mês, né? Um mês e meio, enfim. Mas, enfim, muito bacana, Rafa. Enfim, só despedida. Sou a propaganda do chute de três. Fica à vontade, Rafa. Pô, muito feliz aí de estar. A gente já está no mês e meio mais ou menos de programa, né? Tá sendo bem legal, tô curtindo bastante. Espero que o pessoal que esteja assistindo também esteja curtindo essa nossa resenha aqui. Mas enfim, sigam aí o Chute de Três, perfil que eu falo de basquete, futebol. No Instagram é chute de underline 3, no TikTok chute de 3 normal, como tá aí na tela. Então sigam lá, acho que vocês vão curtir também. E, claro, sigam aí a BFF Esporte no Instagram, TikTok, enfim, todas as redes, principalmente aqui no YouTube, para você acompanhar as lives também. Perfeito, perfeito. Gente, só agradecer vocês que vão assistir a gente amanhã. Volto a dizer, esse programa é gravado por conta de compromissos que a gente tem. Então amanhã seria impossível fazermos essa live juntos. Então a gente está gravando para também trazer conteúdo para vocês. Esse é muito chato, não tem programa. Então, mas a partir da semana que vem a gente volta a fazer o programa ao vivo na quinta-feira, 7h30. Então, é isso, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, como o Rafa falou. Sigam a gente no Instagram, estamos passando bastante cortes agora. TikTok também, para quem usa. E sigam a gente aqui no YouTube, caso você esteja caindo aqui de paraquedas pelo YouTube. Siga a BFF Sports aqui, ativa o sininho, é muito importante. Curta esse programa. E também lembrar que, no caso, como esse programa está sendo gravado, eu vou soltar ele ao mesmo tempo no Spotify, tá? 7h30 da noite já vai estar disponível nas plataformas de áudio, mas geralmente a gente solta um dia depois, né, na sexta-feira, meio-dia no Spotify, mas esse programa vem adiantado para vocês, caso vocês curtam ouvir ele no Spotify, ou enfim, algum amigo que goste de ouvir e não assistir, então também estaremos lá nas plataformas digitais. Muito obrigado a todos vocês, espero que vocês tenham gostado desse programa e a gente se vê na semana que vem. Falou, abraço, gente, brigadão. Valeu, pessoal!